Você sabia que já existiu um urso tão grande que, se ele estivesse vivo hoje, o maior urso pardo do mundo pareceria um filhote assustado? Esse era o urso das cavernas, um verdadeiro gigante da era do gelo. E ele não vivia escondido em florestas. Ele morava nas cavernas, as mesmas cavernas que os humanos da pré-história usavam para se proteger do frio. Agora imagine, você é um humano das cavernas, no meio de um inverno brutal. Acha uma caverna para se abrigar, faz uma fogueira, se sente seguro, mas lá no fundo tem algo observando você, algo com mais de 1 tonelada, com garras maiores que sua mão e dentes capazes de quebrar ossos com uma mordida. Esse era o urso das cavernas. Mas quem era esse monstro de verdade? E por que ele desapareceu? Vamos voltar no tempo. O urso das cavernas, conhecido pelos cientistas como Ursus spelaeus, viveu na Europa durante o período Pleistoceno. Isso foi entre 400.000 e 25.000 anos atrás. Ou seja, ele conviveu diretamente com os neandertais e até com os primeiros humanos modernos. Quando ficava em pé sobre as patas traseiras, ele podia atingir mais de 3 metros de altura. Era maior que qualquer urso atual. E mesmo andando de 4, ele já era imenso. Mas aqui vai o detalhe que confunde todo mundo. Ele não era um predador feroz como se imagina. Pelo contrário, estudos em seus dentes e ossos mostram que ele era principalmente herbívoro. Comia raízes, frutas, folhas e talvez até cogumelos. Mas isso não o tornava inofensivo. Se fosse ameaçado, ele podia atacar com a força de um trator desgovernado. E sabe o que é ainda mais impressionante? A maioria dos fósseis desse animal foi encontrada dentro de cavernas. Por isso o nome. Mas diferente de outros ursos, ele parecia usar a caverna como residência fixa, não só para hibernar. Agora pensa comigo. Humanos primitivos também procuravam cavernas para escapar do frio e dos predadores. Logo, havia um conflito direto, uma luta silenciosa entre duas espécies que queriam o mesmo abrigo. Em muitos casos, quem chegava primeiro, vivia. Quem chegava depois, virava história. E os humanos sabiam do perigo. Nas paredes dessas cavernas, arqueólogos encontraram pinturas feitas há dezenas de milhares de anos, desenhos do urso das cavernas, não como uma homenagem, mas como um sinal de respeito, ou talvez de medo. Essas pinturas são alguns dos registros mais antigos da relação entre homem e animal. Mostram que nossos ancestrais não só enfrentaram esse gigante, mas o estudaram, o observaram e o temeram. Agora, por que um animal tão grande, tão poderoso, desapareceu? A resposta pode estar em 3 fatores principais. Primeiro, o clima. Com o fim da última era glacial, as temperaturas subiram, plantas mudaram, florestas avançaram, e o ambiente onde o urso das cavernas vivia começou a desaparecer. Segundo, a competição com os humanos. Os humanos se tornaram mais numerosos, mais organizados e mais agressivos. Passaram a ocupar as cavernas, caçar mais e a controlar o território. Terceiro, o próprio tamanho do animal. Ser grande tem suas vantagens, mas também cobra um preço alto. O urso precisava de muita comida. Com menos vegetação e menos espaço, ele não conseguiu se adaptar rápido o bastante. E assim, aos poucos, o urso das cavernas sumiu. Os últimos fósseis datam de cerca de 24.000 anos atrás, na mesma época em que os humanos começaram a dominar o continente europeu. Mas ele não foi esquecido. Sua imagem sobreviveu nas pinturas rupestres, nos ossos que ainda hoje são descobertos por arqueólogos e nas lendas de povos antigos. Pense nisso. Durante milhares de anos, humanos e ursos gigantes disputaram abrigo, alimento e território. E no fim, só um deles sobreviveu. Hoje, quando você visita uma caverna na Europa, pode estar entrando no antigo lar de um animal tão poderoso que só sua presença já bastava para dominar tudo ao redor. Talvez
Só talvez o verdadeiro rei da Era do Gelo não tenha sido o mamute, nem o tigre dentes de sabre, mas sim o urso que governava as cavernas, o urso das cavernas,